Lição de número 8. A lei e os evangelhos revelam Jesus Cristo. A lei pertence ao Antigo Testamento e os evangelhos pertencem ao Novo Testamento. São livros sagrados de origem divina que integram o cânon das Escrituras. Na lição de hoje, meus irmãos, estudaremos a relação entre o Pentateuco e a mensagem de Cristo. Os princípios e os valores que norteiam a lei do Antigo Testamento são os mesmos que estão presentes nos Evangelhos. Ambos se concentram em Jesus e revelam o Filho de Deus. Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo do primeiro trimestre de 2022. Lições Bíblicas, revista Adultos, cujo tema do trimestre é a supremacia das Escrituras, a inspirada e inerrante e infalível Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar a lição de número 8. E olhe que maravilha, irmãos, estaremos estudando a lei e os evangelhos revelam Jesus. Ainda queremos informar os meus irmãos que as lições anteriores estão agrupadas em playlist numa biblioteca para facilitar a sua consulta. A você que nos tem acompanhado, muito bem-vindo a mais uma aula. E você que chegou aqui pela primeira vez, conhecendo o nosso canal Teologia Simplificada, é muito bem-vindo também, então fique conosco. Muito bem, meus irmãos, segue agora a sugestão aos professores. Antes de iniciar a lição, recorde a lição 4 que diz respeito à estrutura da Bíblia. Fale mais uma vez sobre a composição do Pentateuco e dos Evangelhos. Mostre o quanto é importante possuir tanto uma visão global da estrutura da Bíblia, como também ter uma visão mais específica dos livros sagrados. Muito bem, meus irmãos, vamos ao cabeçalho da nossa lição. Lição de número 8. A lei e os evangelhos revelam Jesus. O texto áureo diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio, capítulo 6 e o versículo de número 4. A verdade prática diz assim: a lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo, confirmado nos Evangelhos. Vamos agora para a nossa leitura bíblica em classe. Na leitura bíblica em classe, nós vamos ter dois textos. O primeiro texto está em Deuteronômio, capítulo 6, versículos de número 4 até o versículo de número 9. E o segundo texto, Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, versículos de número 1 até o versículo de número 4. Vamos para os objetivos da nossa lição. Objetivos da lição: primeiro, apontar que a lei era transitória e esboçava o plano da redenção em Cristo. Segundo objetivo da lição, afirmar que os evangelhos são boas novas do reino de Deus e da salvação em Cristo. E o terceiro objetivo da nossa lição é ressaltar que a lei não salva, mas a obediência ao evangelho transforma as pessoas. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você. Pode ser? O primeiro pedido é: se você é novo por aqui, faça sua inscrição no nosso canal Teologia Simplificada agora, e eu vou dar um tempo para você fazer isso. Segundo pedido que eu faço é: assista o vídeo até o fim. Tem subsídios, imagens, mapas e muito mais para enriquecer a sua aula. E o terceiro pedido é: caso você queira, deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações. É muito importante para nós que você faça isso. Muito bem, meus queridos irmãos, agora sim vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Nós vamos estudar o Pentateuco, a lei de Deus. E no primeiro tópico nós vamos estar estudando os 5 livros da lei. Meus irmãos, dê uma olhada no nosso vídeo da 4ª lição sobre a estrutura dos livros da Bíblia, que vai lhe auxiliar na aula de hoje. Clique aqui no card que está aparecendo agora aí na sua tela. Você pode fazer isso depois que assistir essa aula, ok? Continuando, irmãos, vamos ao conceito da palavra Pentateuco. Você sabe o que significa a palavra
Pentateuco. Pentateuco é uma palavra que deriva de dois termos gregos, penta, que significa 5, e teukos, que significa volume. A junção desses termos tradicionalmente significa 5 volumes. Portanto, a expressão Pentateuco corresponde ao conjunto formado pelos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Veja que o Pentateuco narra desde a criação do mundo e termina com um registro acerca da morte de Moisés. Então vamos ver livro por livro do Pentateuco. Vamos começar com o livro de Gênesis. O livro de Gênesis cria o pano de fundo perfeito para a introdução do livro de Êxodo. O livro de Gênesis apresenta o período patriarcal e destaca especialmente a aliança de Deus com Abraão. Isso explica, irmãos, a origem do povo hebreu e por que esse povo aparece no restante do Antigo Testamento como o povo da aliança que desfruta do favor especial de Deus. Vamos para o segundo livro, o livro de Êxodo. O livro de Êxodo registra o grande livramento dos descendentes de Abraão da terra do Egito. Nesse período, irmãos, o livro mostra a liderança de Moisés, o registro da lei de Deus e a instituição do culto no tabernáculo. Já o livro de Levítico traz uma regulamentação detalhada acerca da adoração em Israel. Ele trata minuciosamente sobre as questões sacerdotais e sobre os elementos do culto no tabernáculo. Podemos ir agora para o livro de Números. O livro de Números mostra os israelitas como um grande exército liderado pelo Senhor através da pessoa de Moisés, partindo em direção à conquista de Canaã. Finalmente, o livro de Deuteronômio fala sobre como a nação de Israel devia guardar a lei de Deus e permanecer fiel à aliança do Sinai. O livro termina mostrando Moisés sendo sucedido por Josué. É importante saber, irmãos, que o grande tema do Pentateuco é a história das alianças de Deus com Israel. Essa nação sacerdotal recebeu a responsabilidade de levar a salvação aos demais povos. Desse modo, o Pentateuco aponta para Cristo, pois nele são cumpridas plenamente as alianças e a lei. Através de sua obra redentora, Jesus Cristo trouxe a nova aliança ao seu povo, fazendo da igreja uma nação de reis e sacerdotes. Segundo item do nosso primeiro ponto, vamos estudar a grandeza da lei. Veja, meus irmãos, que a lei de Deus dada a Moisés consistia de muitos princípios, muitas normas, muitas cerimônias, rituais e símbolos para relembrar o povo de seus deveres e responsabilidades. Incluía também a lei de mandamentos e cerimônias de cunho moral, ético, religioso e até físico. Você sabia que os teólogos dividem esses mandamentos em 3 categorias diferentes, que é a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil? E nós vamos ver agora, irmãos, cada uma dessas leis. Primeiro, a lei moral. Veja que a lei moral revela a essência de Deus, a natureza boa, santa e justa de Deus. Segundo, a lei cerimonial diz respeito aos rituais da antiga aliança e tinha o objetivo de apontar para Cristo, o Cordeiro de Deus. E por último, a lei civil, também conhecida como judicial. A lei civil tinha o objetivo de regulamentar de forma específica a vida em sociedade do povo de Israel quando foi dada mais ou menos 3.400 anos atrás. Destas 3, a única que é eterna, nunca passa, é a lei moral. Por isso, ela fornece um padrão universal de justiça a ser seguido em todos os tempos. E, meus irmãos, vale destacar que a lei moral do Antigo Testamento é desenvolvida no Novo Testamento, na perspectiva da lei do amor e da lei da liberdade em Jesus Cristo. Muito bem, meus irmãos, podemos ir para o segundo ponto da nossa lição.
os evangelhos, a mensagem de Cristo. E no primeiro tópico nós vamos estudar o conceito de evangelho. Você sabe que o termo evangelho tem origem no grego evangelion, com o significado de boas novas. Refere-se à mensagem do reino de Deus e da salvação por meio de Cristo Jesus. Seus autores são chamados de evangelistas, que significa portadores de boas novas. Os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinópticos. Esse adjetivo sinóptico vem do grego sinopsis, que significa ver em conjunto ou ter o mesmo ponto de vista. Os sinópticos registram especialmente o ministério de Jesus na Galileia e se concentram nas curas, nos milagres e os ensinos de Jesus Cristo por meio de parábolas. Segundo tópico da nossa lição, a mensagem do reino de Deus. O reino de Deus no ensino de Jesus Cristo é o que nós vamos estar estudando agora. A palavra reino é encontrada 55 vezes em Mateus. Veja isso, meus irmãos, 27 vezes em Marcos e 46 vezes no Evangelho de Lucas e 5 vezes no Evangelho de João. Essas estatísticas mostram a grande importância do conceito no ensinamento de Jesus Cristo. Em seu ministério terreno, Jesus proclamou a mensagem do reino de Deus ao mundo. Veja, meus irmãos, que sua mensagem não somente determina as condições para se fazer parte do reino, mas também denota a natureza espiritual e pessoal do governo divino. Como discípulos de Cristo Jesus, somos por ele intimados a proclamar o evangelho a toda criatura, Marcos capítulo 16, versículo 15. E também somos intimados a viver segundo os princípios de seu reino, expostos no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Podemos ir ao terceiro ponto da nossa lição, uma mensagem transformadora. No primeiro tópico, a transformação do caráter. Muito bem, meus irmãos, veja que o caráter é a marca distintiva de cada pessoa que regula a sua forma de pensar, de sentir, de desejar, de proceder e reagir de forma habitual. Em vista disso, a pessoa dotada de um caráter firme mantém sua postura, persegue o mesmo ideal e não se move facilmente de seus princípios. Do outro lado, a pessoa de um caráter fraco frequentemente oscila na forma de agir, na sua postura, muda de acordo com as suas circunstâncias. Essa atitude, meus irmãos, demonstra a fraqueza, demonstra hipocrisia de um caráter mal formado. O teólogo Antônio Gilberto diz que o caráter é um componente da personalidade, é adquirido e não herdado, resulta da adaptação progressiva do temperamento às condições do meio ambiente. O lar, a escola, a igreja, a comunidade e o estado socioeconômico. Portanto, o caráter pode ser forjado, mudado e transformado. Você sabia disso? Agora, somente a graça divina é capaz de transformar o caráter humano. A mudança de caráter implica mudança de comportamento. O caráter de Zaqueu, por exemplo, foi curado. Ele mudou radicalmente sua postura. Veja o texto, Lucas, capítulo 19, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. No entanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Desse modo, meus irmãos, a mensagem do Evangelho de Cristo produz substancial mudança no caráter do cristão. Segundo, a restauração da família. Veja, meus irmãos, que no livro de Gênesis, Deus instituiu a família com princípios reguladores da monogamia
e da heterossexualidade. Gênesis capítulo 1, versículo 27, capítulo 2 e versículo 24. Porém, desde cedo, parte dos homens negligenciaram essa ordenança divina. Você sabe que Lameque instituiu a poligamia. Gênesis capítulo 4, versículo 19. As cidades de Sodoma e Gomorra praticavam promiscuidade sexual, incluindo a homossexualidade, e por isso foram destruídas para servir de exemplo aos que vivem de modo desordenado. Isso está em Gênesis capítulo 19 e versículo de número 24. Deus deseja sarar as famílias. Veja, meus irmãos, na parábola do filho pródigo, contada por Jesus Cristo, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 20 ao 24, é um exemplo claro disso. Aquele filho traiu e abandonou seu pai e família. Depois de ter perdido tudo, volta arrependido, esperando ser recebido como um empregado, imaginando ser impossível voltar a ter o mesmo relacionamento de outrora. Contudo, aquele pai amoroso, à semelhança do que Deus faz conosco, recebe aquele filho de braços abertos, com todas as honrarias possíveis. Este é um quadro daquilo que Deus deseja fazer em sua família, ou que, através de sua vida, Ele deseja fazer na família dos outros. Terceiro item, a regeneração da sociedade. Uma outra palavra para regeneração é novo nascimento, relacionada a outra frase da Bíblia que diz, nascido de novo. O novo nascimento se difere do nosso primeiro nascimento, quando fomos concebidos fisicamente e herdamos a nossa natureza pecaminosa. Veja, meus irmãos, que o novo nascimento é um nascimento espiritual, santo e celestial, que resulta em nós sendo vivificados espiritualmente. O homem, em seu estado natural, está morto em seus delitos e pecados até ser vivificado, ou seja, regenerado por Cristo Jesus. E isso acontece quando ele coloca a sua fé em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos por meio da fé. A regeneração faz parte do que Deus faz por nós no momento da salvação. A regeneração é quando Deus dá vida espiritual a uma pessoa como resultado da sua fé em Jesus Cristo. O único meio de regeneração é pela fé na obra consumada de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nenhuma quantidade de boas obras ou de observância da lei pode regenerar o coração, visto que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Romanos capítulo 3 e versículo de número 20. Somente Cristo oferece uma cura para a depravação total do coração do homem. Não precisamos de uma renovação, reforma ou reorganização. O que precisamos é de novo nascimento, nascimento espiritual, ser nascido de Deus, ser nascido de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos concluindo mais uma lição maravilhosa. Não esqueça de ativar o sininho de notificações. Não esqueça de fazer a sua inscrição no nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira. Muito obrigado pela sua companhia. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.